5, dos versos 1 a 5, que todos já achamos. Assim nos diz: por toda parte se ouve que há imoralidade entre vocês, moralidade que não ocorre nem entre os pagãos, ao ponto de um de vocês possuir a mulher de seu pai, e vocês estão orgulhosos. Não deviam, porém, estar cheios de tristeza e expulsar da comunhão aquele que fez isso? Apesar de eu não estar presente fisicamente, estou com vocês em espírito, e já condenei aquele que fez isso, como se estivesse presente. Quando vocês estiverem reunidos em nome de nosso Senhor Jesus, estando eu com vocês em espírito, estando presente também o poder de nosso Senhor Jesus Cristo, entreguem esse homem a Satanás, para que o corpo seja destruído e seu espírito seja salvo no dia do Senhor. Queridos, hoje à noite nós entramos em um tema delicado, extremamente necessário e talvez um dos mais contemporâneos da Igreja do Senhor Jesus, a questão da imoralidade sexual. Os capítulos 5 e 6 da epístola que Paulo escreveu aos Coríntios é dedicado a tratar desses assuntos, porque a igreja de Corinto, dentre outras coisas, infelizmente, estava sendo conhecida como uma igreja imoral. Os capítulos 5 e 6, Paulo nos dá ampla instrução sobre esse assunto, e eu penso que nós vamos poder enfatizar crenças que pertencem à igreja do Senhor. Eu penso que nós vamos poder, mais uma vez, de forma concreta, objetiva e bíblica, dizer a plenos pulmões o que é a doutrina do Senhor nesse assunto. Eu digo que esse assunto ele é contemporâneo. Irmãos, nós lamentamos muito que nós ouvimos em termos da moralidade da igreja do Senhor. Ainda que as minhas estatísticas, ainda que as estatísticas que eu li careçam de uma atualização, as que eu li já são de pesquisas um pouco mais antigas, eu penso que os números atuais são piores. A igreja do Senhor, ela caminha junto com o mundo em termos de imoralidade. Estou falando da igreja evangélica brasileira. O nosso país se torna a cada ano mais imoral. O nosso país, a cada ano, se torna um país que, tanto na sua prática, quanto entre as leis que são aprovadas pelos nossos governantes, nós cada vez mais contrariamos o que as Sagradas Escrituras nos dizem. Irmãos, quem dera que nós, como igreja do Senhor, estivéssemos nos portando como igreja, dizendo: não, vocês estão errados, as suas escolhas são absurdas, a sua vida carnal e imoral é uma afronta ao Deus Santo. Quem dera que a igreja, a plenos pulmões, estivesse fazendo isso, mas infelizmente o que nós contemplamos é uma igreja cedendo. Os números dizem isso. Os casos de imoralidade entre os nossos jovens aumentam. Os adultérios, pessoas já casadas, o número de adultérios aumenta, o número de divórcios aumenta. Não é um número estanque, não é um percentual que estancou, que está diminuindo, pelo contrário. Eu desejaria tanto que fosse, mas não é. E nós escutamos notícias, mais notícias, e essas notícias, irmãos, elas não são animadoras.
Igreja, desde já eu quero convidar você para orar pela Igreja Evangélica Brasileira, no sentido de pedir: nosso Deus, santifique a tua igreja, santifique a tua igreja. Irmãos, que nós não tenhamos paz, que nós não façamos vista grossa, e que nós nos dobremos diante do nosso Deus, implorando: Deus, santifique a tua igreja, porque que nós contemplamos, que nós ouvimos, os números que nos vêm às mãos, eles não são animadores, pelo contrário, eles devem nos levar com mais intensidade e determinação à oração. Queridos, o texto que nós vamos abordar hoje à noite, ele é um texto muito conhecido, porque nos momentos de se tratar problemas envolvendo a moralidade sexual, é um texto chave. Então é um texto bastante conhecido. Nesses 5 versículos que nós acabamos de ler, nós vamos tocar em 3 questões importantes. Talvez em termos daquilo que é mais sublime, a primeira delas é a mais importante de todas. A primeira questão que nós vamos estar abordando é: o amor é contrário à santidade? Santidade e amor, essas virtudes dão as mãos? Talvez você já está respondendo: claro que sim, pastor. Será? A gente escuta umas coisas tão estranhas, a gente escuta uns argumentos tão inapropriados quando os casos de imoralidade acontecem, que a gente tem que se perguntar se amor e santidade realmente estão de mãos dadas. Amor e santidade estão de mãos dadas? É a primeira questão que nós vamos estar abordando. A segunda questão: qual é a defesa bíblica acerca do governo da igreja? É um governo congregacional ou é um governo mais episcopal, em que os pastores da igreja decidem quais são todos os rumos, inclusive a correção? O que é mais bíblico? O congregacionalismo ou o governo episcopal? Em terceiro lugar, qual é o entendimento com mais fundamentação bíblica? Dicotomia ou tricotomia? Como assim dicotomia? O homem só tem 2 partes. Tricotomia, o homem tem 3 partes. Essas 3 questões, elas estão dentro desse texto. Paulo tem um assunto principal, mas o modo como Paulo desenvolve o assunto, ele nos dá diretrizes claras acerca desses assuntos que nós tocamos, e nós queremos apresentar essas questões, nós queremos tratar dessas questões na nossa abordagem. Irmãos, de maneira muito direta, nós vamos tentar responder como tratar de uma igreja imoral e de crentes imorais. Há uma diferença entre lidar com a igreja e o crente na sua individualidade. Bem, como assim tratar de uma igreja imoral e de crentes imorais? Tem certas coisas, irmãos, que são devidas a toda uma igreja, e tem certas coisas que competem aos crentes na sua individualidade. Por exemplo, só para ilustrar para os irmãos, nós estamos em um ano político. Daqui a pouco nós vamos estar votando, escolhendo vereadores e prefeito. E nós entendemos que, como igreja, nós não temos a orientação que, como igreja, venhamos nos posicionar. Olha, a nossa igreja assume essa posição política. Nós não encontramos base no Novo Testamento para isso. Agora, nós entendemos que o crente, na sua individualidade, ele como cidadão,
ele, como alguém cônscio da sua responsabilidade como cidadão e como cristão, ele precisa de definições bem claras. Nós não encontramos em nenhuma parte do Novo Testamento o Senhor Jesus, seus apóstolos, os escritos neotestamentários dizendo como que nós, igreja, deveríamos nos portar. Então entendemos que esse é um assunto para nós, igreja, ficarmos fora. É assim que nós batistas temos entendido já durante séculos, e entendemos que essa doutrina é bíblica e que esse é o modo de nos portarmos. Contudo, entendemos que nós, na nossa individualidade, temos sim uma responsabilidade, uma consciência bem ativa, de acordo com os padrões bíblicos na escolha dos nossos governantes. Agora, no que diz respeito à imoralidade, toda uma igreja pode se tornar imoral, pelo modo como ela trata o problema da imoralidade. Ou às vezes apenas um crente, ou um casal, ou algumas poucas pessoas. Paulo, já de maneira mais abrangente, tanto mostra como que ele tratou a igreja de Corinto e aquela pessoa que estava praticando o erro. Então, por isso, nós vamos lidar tanto com o aspecto da coletividade, como também com o aspecto da individualidade. Como tratar uma igreja imoral e crentes imorais. Em primeiro lugar, meus queridos, nós precisamos denunciar a imoralidade abertamente. Paulo diz: por toda parte se ouve que há imoralidade entre vocês. O problema que Paulo passa a tratar com esses irmãos não era um problema escondido, não era um problema localizado, mas era um problema conhecido. Era um problema que as pessoas sabiam, as pessoas de Corinto sabiam, e talvez as pessoas que estavam além da igreja de Corinto, apesar de naqueles dias não haver os meios de comunicação que existem hoje, pessoas fora da igreja de Corinto sabiam. Paulo diz: por toda parte se ouve que há imoralidade entre vocês. O assunto tinha chegado a Paulo. O assunto das divisões, Paulo disse, chegou a mim através da família de Cloe. Mas esse assunto por toda parte se fala, por toda parte se ouve que há imoralidade entre vocês. Queridos, uma das marcas desse problema na igreja de Corinto é que isso era uma característica. As pessoas ouviam, as pessoas sabiam da imoralidade, não era algo escondido, não era algo estanque, não era algo que estava sendo tratado de forma objetiva, não, havia entre eles e continuava havendo. Então as marcas da imoralidade em Corinto era algo conhecido entre as pessoas. Uma segunda marca dessa imoralidade que não ocorre nem entre os pagãos. Irmãos, essa declaração de Paulo deveria ser recebida pela igreja de Corinto como um chute no estômago. Como assim? Corinto era conhecida como uma cidade imoral. Quando as pessoas queriam falar de alguém imoral no mundo grego, eles falavam, se referiam a alguém de Corinto, tão imoral como alguém de Corinto, tão depravado quanto alguém de Corinto. O que Paulo está dizendo aqui era para que essa igreja caísse ao chão, prostrada, chorando pelos seus pecados. Paulo diz, a imoralidade que não ocorre nem entre os pagãos. Os pagãos, os gentios, aqueles que não temem a Deus, na cidade de vocês, eles são conhecidos pela imoralidade, mas o que está acontecendo entre vocês ultrapassa, vai além daquilo que está acontecendo entre os concidadãos aí onde vocês estão. Queridos, Paulo está dizendo que a imoralidade daquela igreja
chegava ao ponto de ultrapassar a indecência que havia lá fora. Paulo descreve a imoralidade. Ele vai descrever, porque essa palavra que ele usa, imoralidade, ela é muito abrangente. A palavra porneia pode se referir ao ato imoral, pode se referir a pensamentos imorais, pode se referir a uma imoralidade contemplativa. É uma palavra muito abrangente para falar de sexo que Deus não permite. A palavra porneia tinha esse uso bem largo, bem amplo. Aí ele descreve o que é a imoralidade, ao ponto, ao nível, ao estágio de um de vocês possuir a mulher de seu pai. Não é a mãe, mas a madrasta. Provavelmente o pai, talvez viúvo, tinha casado uma segunda vez, e o cara possuía a mulher do pai, uma mulher casada e casada com o próprio pai. Ele trai a Cristo, ele trai o pai, algo que até mesmo os gentios, em toda a sua imoralidade, até os próprios gentios ficavam escandalizados com aquilo que estava acontecendo. Então essa igreja de Corinto tinha todas essas características, e tem ainda uma outra mais. Eles dizem, Paulo diz, a imoralidade deles era conhecida, a imoralidade deles ultrapassava aquilo que acontecia entre os gentios, e aquilo que acontecia entre os gentios era algo que tornava eles conhecidos pela imoralidade deles, chegava ao ponto, ao nível de alguém que possuía a mulher do próprio pai. Agora, olha o início do verso 2: e vocês estão orgulhosos, e vocês estão cheios de si. Um dos problemas da igreja de Corinto era o orgulho, a jactância. Eles se achavam espirituais, eles se achavam que tinham proximidade de Deus, eles achavam que o culto deles era um culto no Espírito, eles achavam que eles eram a igreja mais espiritual, e eles, por conta disso e de outras coisas, eles eram orgulhosos. Paulo vai, dentro dessa carta de Corinto, dizer que o orgulho estava sendo um verdadeiro câncer no meio deles, e vocês ainda estão orgulhosos, jactanciosos, arrogantes, prepotentes. Agora, como é que a gente pode entender o orgulho da igreja de Corinto aqui? É aqui que nós levantamos a tensão entre santidade e amor. Olha, aqui na nossa igreja a gente ama muitos irmãos. Olha, aqui na nossa igreja a gente tem essa atitude de estar excluindo ninguém. A gente ama de um tal modo que mesmo que as pessoas errem, e errar é humano, nós amamos e nós cuidamos dos nossos irmãos. Paulo diz, então quer dizer que vocês acham que tendo alguém que está fazendo esse tipo de coisa entre vocês, que a maneira correta de lidar com essas coisas é mantendo essa pessoa entre vocês em nome do amor, em nome de uma atitude que vocês pensam que é uma atitude espiritual? Muito provavelmente essa era a atitude orgulhosa, jactanciosa, arrogante dessa igreja. Eles se diziam uma igreja do Espírito, eles se diziam uma igreja do Senhor, e a maneira deles entenderem isso era mantendo, dizendo que estavam amando, e assim tratavam os que cediam à imoralidade sexual. Queridos, a maneira da igreja de Corinto tratar esse problema, e a maneira como a igreja hoje trata os seus problemas, deve ser motivo de reflexão da nossa parte. Às vezes, casos são descobertos de pessoas em imoralidade gritante, grotesca, e está se tornando convencional no mundo evangélico dizer o seguinte: as portas da frente estão bem escancaradas, as do fundo estão bem fechadas, aqui só entra, ninguém sai. É a mensagem que está sendo dita. Aqui nós amamos as pessoas,
nós cuidamos das pessoas. Aqui nós temos uma atitude de aceitar os nossos irmãos. Eu já ouvi da boca de crentes: mas pastor, quem que não erra? Ora, quem de nós é perfeito? Quem de nós que já não teve as suas escorregadas? Não, Deus me ama. Estou aqui falando de pessoas que grotescamente se entregaram ao pecado e tentam justificar os seus pecados. E aí a igreja então se levanta: nós devemos amar, nós devemos cuidar, nós devemos ter eles com todo cuidado. Olha, todo cuidado é pouco, senão, olha, eles já estão passando por dificuldade. E aí mesmo que eles vão se entregar ao pecado e ao mundo, e vai repousar sobre as nossas costas o pecado, o fardo de ter lançado no mundo alguém que a gente poderia ter amado e ter cuidado. Então essa é a argumentação que vem por trás. A argumentação é que nós devemos amar, é que nós devemos abraçar, é que nós devemos cuidar. Alguns chegam ao cúmulo de dizer: olha, vamos dar um cargo para fulano de tal, é porque fulano de tal, ele está meio parado nas atividades eclesiásticas, é porque a nossa irmã, ela não se envolve mais. Vamos colocar ele ou ela dentro dessa função, e aí ele ou ela estando dentro dessa função, certamente ele vai se comprometer mais com o Senhor e com a obra do Senhor. Irmãos, nós deveríamos ficar vermelhos com esse tipo de argumentação fajunta, antibíblica. O nosso Deus é amor, mas o nosso Deus também é santo. Paulo vai nos orientar em como tratar pessoas que abandonam a santidade. E a correção, queridos, não é falta de amor. Pelo contrário, nós cremos que o mesmo Deus que é amor também é santo. Nós não cremos que amor e santidade são forças opostas. Pelo contrário, são forças que dão as mãos. A segunda pessoa na Bíblia que mais fala sobre amor é Paulo. A primeira é João, conhecido como apóstolo do amor. Nessa carta de Paulo aos Coríntios, talvez o escrito mais lindo sobre o amor, ele é tecido, 1 Coríntios capítulo 13. Mas para Paulo era extremamente claro que amor e santidade não são ideias opostas, não são ideias em que uma exclui a outra. Não, pelo contrário, nós amamos e nós também prezamos pela santidade. Nós queremos o bem do nosso irmão, nós até morremos pelo nosso irmão, mas o nosso irmão, ele deve andar em santidade, ele deve ser santo. Então as coisas, elas não se excluem, pelo contrário, amor e santidade dão as mãos. Amamos os nossos irmãos e nós, como igreja, devemos ser um povo santo. Como tratar? Olha o que Paulo vai nos dizer nesse verso 2. Não deviam, porém, estar cheios de tristeza. Primeira atitude, Paulo vai orientar duas atitudes. A primeira delas, cheio de tristeza. Queridos, se tem um povo que é alegre sobre a face da terra, esse é o povo de Deus. Por quê? Porque esse povo tem como seu Deus o mais maravilhoso ser que existe no universo. Por conta disso, o nosso coração transborda de alegria. Mas deixa eu te dizer o que tira a alegria do crente: pecado. Se tem algo que desfigura, se tem algo que deve realmente nos levar às lágrimas, é o pecado. Paulo diz: não deviam estar vocês cheios de tristeza. Aqui Paulo não está falando só de uma tristeza. Tristezas, irmãos, nós temos com alguma frequência. Tristeza nós temos com o governo. Tristeza nós temos, às vezes, nos nossos ambientes familiares.
Às vezes pensamos na eternidade, nem todos os nossos parentes estão em Cristo e se mantêm rebeldes contra o Evangelho. Pregamos o Evangelho, eles estão de ouvidos tapados. Nós temos uma série de tristezas na vida. Agora, o que Paulo está dizendo aqui, cheios de tristeza, tomados de tristeza, é a ideia. Não deviam vocês estar cheios de tristeza? Irmãos, se há algo que deveria converter o nosso riso em choro, é o pecado no nosso meio. Se coisas dessa natureza vierem entre nós, que nós caiamos com o rosto em terra, prostrados na presença de Deus, envergonhados, chorando na presença de Deus, implorando que Ele santifique a sua igreja, implorando que Ele não dê as costas à sua noiva, implorando que Ele não esconda de nós o seu rosto, pelo contrário, que Ele nos dê a sua misericórdia, que Ele derrame o seu temor sobre nós, em nós, de sorte que nós venhamos odiar o pecado, odiar. Se há algo que deve converter a nossa alegria em tristeza, é o pecado. Eu não me entristeço por crise econômica. Tem tantas pessoas, meu Deus, nosso país, que tribulação. Logicamente que isso nos traz alguns apertos, mas irmãos, em alguma medida eu até me alegro com a crise econômica. Em que sentido, pastor? Nossa, o ímpio ele se torna menos autoconfiante. A tribulação é terreno fértil para o evangelho florescer. Quando dá tudo certo, o ímpio está, opa, você chega para evangelizar, o cara pensa que você está interessado nos pertences dele. Tem muito problema com crise econômica. Deus vai sustentar o seu povo com crise ou sem crise. Tem muito problema. Às vezes vem tribulações físicas, algumas delas são muito dolorosas, tribulações conjugais, familiares, profissionais, sociais. Em alguma medida, todas essas coisas, elas são dolorosas para nós, mas tristeza, tirar minha alegria, eu sou salvo em Cristo Jesus. Tribulações sociais, as escolhas esquisitas do nosso governo, mesmo os problemas econômicos que o país enfrenta, essas coisas tirarem a minha alegria, eu que sou salvo, eu que vou morar na Jerusalém Celestial, essas coisas não tiram a nossa alegria. Amém. Mas o pecado deve tirar. Mas se nos tornarmos imorais, isso deve fazer com que nós venhamos chorar na presença do nosso Deus, pedindo que Ele seja misericordioso conosco, a sua igreja. Irmãos, em nome de Jesus, talvez nós podemos pensar no nosso contexto local e dizer: ah, pastor, então vamos nos alegrar, Deus tem nos guardado. Mas irmãos, nós somos parte da igreja do Senhor. A igreja do Senhor não se restringe a nós. Os números são escandalosos. Irmãos, em nosso tempo de oração, por favor, suplique a Deus: ó Deus, derrama o teu Espírito sobre a tua igreja. Nós lemos lá em Atos: sobre todos eles havia temor. Ó Deus, derrama o teu temor sobre a tua igreja. Hoje, irmãos, tantos e tantos líderes cedem a uma numerolatria. A quantidade é mais importante que a qualidade, porque dizem: as portas da frente estão escancaradas e as do fundo fechadas, porque eles estão interessados em números. Não estão tão interessados na doutrina, não estão tão interessados na pureza, mas estão interessados em números. Os números ditam, falam mais alto. Por mais que o discurso aparente dizer outra coisa, a atitude não diz. A atitude diz que eles agem de maneira leviana. Paulo reprovaria boa parte daquilo que a igreja evangélica faz hoje, como o Espírito Santo reprova. Então, igreja, oremos
pela Igreja Evangélica Brasileira. Irmãos, em diversas passagens, nós percebemos a ideia que é como se Deus se distanciasse do seu povo. Então é o pecado que vocês querem. Então é isso que vocês amam. Então é isso que vocês vão ter. Está escrito: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Em diversas passagens, o Senhor diz que esconderei deles o meu rosto, e saberão a aflição. No Novo Testamento, em Romanos capítulo 1, diversas vezes está escrito que o Senhor os entregou a eles mesmos. Eles quiseram, eles amaram a prostituição e todas as coisas, e o Senhor nos entregou a própria vontade deles. O maior desastre que poderia acontecer conosco é Deus dar as costas à sua igreja. Então, queridos, diante disso, oremos pelo povo de Deus. Senhor, santifica a tua igreja nesses dias. Deve ser parte das nossas orações. A primeira atitude que Paulo então diz é que nós devemos nos entristecer. Agora, a segunda atitude, ele diz: não deveriam vocês, porém, estar cheios de tristeza e expulsar da comunhão aquele que fez isso? Primeira coisa, se entristecer. Segunda coisa, expulsar do meio de vocês. Expulsar da comunhão. A palavra aqui para expulsar significa excluir. Não permitir que tal pessoa continue na comunhão. É isso que o texto diz. Nós temos aqui, irmãos, um aspecto muito importante para atentar: como aplicamos a correção. O interessante é que quando pecados acontecem, logo pessoas dizem: olha, não, mas vamos seguir os passos de Mateus 18. Se o teu irmão pecou, vai até ele. Se ele não aceitou a correção, pega 2 ou 3 pessoas e vai até ele. Se ele não aceitou, então leva a igreja. Olha, os passos de Mateus 18 foram dados. Deixa eu dizer uma coisa: nem sempre os passos de Mateus 18 são necessariamente o caminho a ser seguido. Não é o que Paulo faz. Paulo diz: por que um de vocês não vai até ele? Por que depois não forma uma comissão e só então leva a igreja? Paulo não diz isso. Queridos, aqui eu penso que nós temos no mundo do futebol uma excelente ilustração do que eu estou dizendo. No futebol tem o juiz, aquele que é o árbitro, aquele que conhece as leis, aquele que sabe como lidar com as faltas dos atletas em campo, e o árbitro vai fazer isso. Como é que o árbitro ele corrige as falhas durante aquela 1h30 de futebol? Bem, em alguns casos ele chega direto no atleta e ele diz: olha, cuidado, uma outra entrada dessa não vai ficar só na conversa. Então ele chega, ele diz: olha, cuidado. Às vezes ele chama os dois que se envolveram no atrito, que tiveram uma atitude mais ríspida, e ele dá aquela conversada. Dependendo da entrada, ou se aquilo está se repetindo, não é algo tão grave, mas o cara já fez 2, 3, 4 vezes, o árbitro vem com cartão amarelo. Então ele recebeu uma repreensão por uma atitude antidesportiva, que é um pouco mais grave, um pouco mais séria. Cartão amarelo. Aquele cara que recebeu o cartão amarelo, ele está pendurado. Ele já sabe que se ele der uma outra entrada, nem precisa ser tão séria, ele vai receber o vermelho. Então existe um processo de uma repreensão verbal, existe depois outro passo de um cartão amarelo, e se o cara não deixa de dar pancadas, de ter atitude antidesportivas, ele chega com cartão vermelho. São passos. Agora, às vezes, o árbitro nem tem uma correção verbal, nem no amarelo, vai direto para o vermelho. É o que Paulo está dizendo aqui. A atitude desse sujeito aí entre vocês, desse indivíduo aí entre vocês, é tão séria, é tão grave, que não tem etapas, que não tem estágios, é cartão vermelho de primeira. Em certas jogadas do futebol,
Por exemplo, uma entrada por trás, o jogador está sem bola, o cara vem por trás e ele dá aquele carrinho com tudo, às vezes machucando o tornozelo. O juiz, dentro das regras do futebol, não tem advertência, não tem amarelo, é vermelho de imediato. Então, meus queridos, na correção eclesiástica, algo semelhante acontece. Também é esse fato de pegar e já corrigir de uma vez. Não, ele não foi nem repreendido, ele não foi nem procurado, ele não recebeu nem mesmo uma comissão. Ele diz, mas o que ele fez é tão grave, é tão sério, que ele deve ser excluído. O excluído aqui é removido do rol de membros e é removido também da comunhão. Olha, ele foi removido do rol de membros, mas ele é meu amigo pessoal. Mas olha o que o texto diz. Ele diz, vocês não deveriam estar tristes e expulsar da comunhão aquele que fez isso. Em outros momentos Paulo diz, não recebam em casa. A comunhão significa a comunhão coletiva e uma comunhão mais pessoal. Então é importante que essa pessoa que foi excluída, ela seja assim tratada. Agora a pergunta que nos vem é a seguinte, mas pastor, isso é muito severo. Irmãos, Deus tem as suas maneiras de tratar o pecado. Muitas vezes nós precisamos de um chacoalhão bruto para que nós entendamos que o nosso caminho está completamente errado. Muitas vezes é aquela conversa séria. Todos nós que somos pais, nós bem sabemos, existem momentos que não adianta só conversar com o filho. E existem momentos que não é apenas aquela correção, aquela sentada mais simples, é algo mais sério. O pecado está entranhado, o pecado tomou posse no entendimento dele, no entendimento dela, é aquilo que ele deve fazer, e nós sabemos que não é. Nós sabemos que a correção tem que ser mais traumática, tem que ser mais trágica, para que ele ou ela acorde. Assim também é no meio do povo de Deus. Às vezes a correção, ela tem que ser mais traumática. Irmãos, o que me impressiona é que muitas vezes os ímpios entendem isso. No futebol isso é praticado. E a igreja, nós amamos os nossos irmãos, aqui nós cuidamos, aqui a gente não despreza ninguém, nós não deixamos pelo caminho os nossos soldados que foram atingidos em batalha. Eles pegam a ilustração para sentimentalizar o acontecido, a situação. Vamos amá-lo e vamos cuidá-lo. Meus queridos, às vezes amamos excluindo, é o que o texto diz. Às vezes a maneira de amar é dizer, o que você está fazendo não é aceitável. Deixa eu te dizer uma coisa, isso aqui é uma impressão minha. Por que a igreja evangélica mais e mais se torna imoral? Porque ela coberta os pecados. Porque a igreja evangélica dos nossos dias, ela não trata, ela está preocupada com números, não com santidade. Então por que Deus mais e mais move o seu poder? Aí alguns podem dizer, mas olha, nós estamos já ultrapassando um quarto da sociedade brasileira. Desde quando? Números é o que afere realmente a aprovação de Deus. Desde quando? Queridos, devemos ser um povo santo ao Senhor. Amor e santidade caminham juntos. No verso 3, o apóstolo nos diz, e agora a maneira como ele já tratou a igreja, ele já diz, se arrependam do orgulho de vocês, caiam em tristeza, sejam tomados de muita tristeza e expulsem do meio de vocês quem fez tal coisa. Agora ele vai falar de maneira mais específica. Ele diz, apesar de eu não estar presente fisicamente, estou com vocês em espírito, e já condenei aquele que fez isso como se estivesse presente. Vocês já ouviram crentes dizendo, não julgueis para que não sejais julgados? Eu já ouvi tanto crente dizendo isso,
quando eles estão pecando, é uma maneira de tentar cobertar os seus pecados. Olha, se você nunca leu, não julgueis para que não sejais julgados. Paulo está dizendo, condenei. O que é condenar se não uma sentença? Nós entendemos, irmãos, que certas coisas nós não recebemos a atribuição de julgar. Certas coisas estão além da nossa capacidade de julgar. Certas coisas não nos competem julgar. Nós não temos todas as evidências, mas outras, que nós temos as evidências, que nós sabemos o que aconteceu, que nós temos como comprovar os fatos, nós devemos julgar. É o que o texto diz. Paulo diz, apesar de eu não estar presente fisicamente, estou com vocês em espírito e já condenei, eu já sentenciei, eu já tenho um veredito sobre o assunto. Então, vim com essa ideia de não julgueis para que não sejais julgados, não se aplica a muitas situações, a muitas sim, mas a outras não. A outras a Bíblia diz, julgue em todas as coisas, repreende o que é bom. Então nós caminhamos com essa tensão de saber que algumas coisas não nos competem realmente julgar, mas outras sim. E o pessoal que não quer ser julgado diz, mas é 2 pesos e 2 medidas. Não, querido, tem coisas que não nos compete julgar, mas tem outras que nos compete julgar. E aquilo que nós temos todas as evidências necessárias, nós devemos julgar. Paulo disse, já condenei quem fez tal coisa. Irmãos, o que é muito interessante nesses versos 3 e 4 é perceber que Paulo não se dirige aos pastores da igreja. Ele não se dirige ao corpo de presbíteros da igreja. Essa igreja, Paulo ficou no mínimo 1 ano e meio. No mínimo. Foi uma igreja instruída. Paulo promovia com certa rapidez a eleição de presbíteros. Eles não eram neófitos, eles eram pessoas que tinham andado com Paulo, eles eram pessoas que tinham as qualificações devidas, eles eram pessoas que recebiam reconhecimento da igreja para aquilo. Mas o interessante, Paulo não se dirige a um corpo de presbíteros. Paulo se dirige à igreja. Ele diz, apesar de eu não estar presente fisicamente, estou com vocês em espírito. Vocês, a igreja. Ele não está dizendo vocês, os pastores. A carta foi escrita à igreja. Ele se dirige à igreja. Ele diz, já condenei aquele que fez isso, como se ele estivesse presente. Olha como ele é mais explícito ainda no verso 4. Quando vocês estiverem reunidos, a ideia aqui é de uma assembleia. Quando vocês estiverem reunidos, em nome de nosso Senhor Jesus, estando eu com vocês em espírito, estando presente também o poder de nosso Senhor Jesus Cristo, entreguem esse homem a Satanás. Opa! O que é preferido, irmãos, de acordo com os dados bíblicos? Um governo só do pastor, dos pastores, ou pastor com os presbíteros da igreja, no nosso caso os diáconos, ou um governo que a igreja é a instância final de correção? Nós entendemos que a igreja é um instrumento que Deus usa para manter a própria santidade dela, através do exercício da disciplina. É isso que nós cremos, é isso que nós encontramos. Paulo está dizendo, eu não estou fisicamente presente, mas em espírito eu estou com vocês. E esse caso não é muito difícil de chegar à sentença dele, de chegar ao veredito dele. A pessoa que fez tal coisa, ela deve ser excluída. Paulo diz, entregue a Satanás. Em outro momento, Paulo diz, entreguei Himeneu e Fileto a Satanás, para que eles não viessem mais a blasfemar. Quando ele escreve a Timóteo, aqui ele está dizendo, entreguem esse homem a Satanás. Nós vamos já dizer o que isso significa. Meus queridos, mas uma das coisas que nós percebemos aqui com clareza é que o governo congregacional, o governo em que a congregação, o povo de Deus reunido, toma suas grandes decisões. Paulo escreveu essa carta à igreja.
Em outros contextos ele escreve às igrejas. Nos momentos em que ele escreveu, por exemplo, a carta a Timóteo, talvez é uma das cartas mais eclesiológicas que existe. A igreja deve proceder assim, a igreja deve ser assim. Com muita clareza entre os estudiosos, Paulo se dirige a Timóteo, mas como que é claro que a igreja em Éfeso, onde Timóteo estava, deveria tomar aquelas medidas e fazer o que estava sendo orientado? Nós entendemos que o árbitro de resolver as coisas é a igreja. Deixa-me falar de um problema desse tipo de pensamento em nossos dias. Pastor, a minha vida diz respeito a mim. A minha vida diz respeito a mim, a minha família. Eu não quero o meu nome lá na igreja para esse tipo de coisa. Deixa eu dizer uma coisa, queridos. A partir do momento que nós somos corpo de Cristo e que nós testemunhamos publicamente que a minha vida é de Jesus, a sua vida é de Jesus, a partir do momento que nós fazemos isso e nós livremente, segundo a nossa vontade, olha, minha vida é de Jesus, eu pertenço à igreja de Jesus, nós somos responsáveis. E nós somos responsáveis no sentido de, se qualquer um de nós, os líderes inclusive, se qualquer um de nós jogamos o nome de Jesus na lama, a igreja tem por obrigação tratar tal pessoa como o seu pecado merece ser tratado. Não quero que o meu nome, o nome da minha família apareça em assembleia nenhuma. Tem alguns que dizem, olha, eu vou processar a igreja. Ah, meu querido, deixa eu dizer uma coisa para você. Se esse é o seu pensamento, você não deveria fazer parte do hall de membro de nenhuma igreja. Ser membro de uma igreja significa ter privilégios e ter também responsabilidade. Nós vamos já entender muito bem o que é ser entregue a Satanás. Nós vamos já entender muito bem. Mas entenda uma coisa, a partir do momento que nós cremos, que nós testemunhamos através do batismo, a partir do momento que nós falamos, eu sou de Jesus, a nossa vida não é mais como era antes. Agora nós somos de Jesus. Isso é um privilégio gigantesco, mas isso também traz sobre nós responsabilidades. Como nós procedemos, como nós nos tratamos, a nossa moralidade, os nossos negócios, a nossa fala, a nossa conduta, as nossas associações, todas essas coisas dizem algo a respeito de nós. E nós devemos zelar por isso. Um problema sério da igreja evangélica em nossos dias é que ela, de forma muito geral, ela tem desprezado isso. Uma porção de gente me ouvindo diria, nossa, que conduta legalista. Olha, essa igreja não sabe amar as pessoas. Olha, essa igreja, soldado foi baleado, ela vai deixar mesmo ele para trás para ele morrer no caminho. Eles se apegam a uma ilustração que, quando aplicada a esse contexto, é completamente inapropriada. Uma coisa é um crente fraco, que eu e você precisamos ajudar, que eu e você precisamos discipular, orar, ter paciência. Outra coisa é alguém que se entrega ao pecado. A maneira de amá-lo é exatamente dizendo, a sua conduta é inaceitável para alguém que se diz servo de Deus. A sua conduta é inadmissível para alguém que se diz servo de Deus, serva de Deus. É a maneira de dizer que ele volte à sobriedade, que ele volte a portar-se do modo como deveria. Queridos, esse é o modo da igreja. Deixe-me lhe dizer que em assuntos mais simples, os pastores, os líderes da igreja tratam o assunto, conversam, orientam, admoestam, mas vários pecados nas escrituras, eles são classificados pela sua gravidade.
E a partir desse momento que eles são gratos, já não compete ao pastor tratar de maneira local, pessoal, trata-se publicamente. Mas olha, pastor, aqui o caso era conhecido de todos. Diz para mim o caso de Ananias e Safira, quem que sabia? Pedro, onde é que Pedro tratou? Foi no gabinete dele? Pedro trata diante da igreja. Atos 5, Pedro está tratando do problema diante da igreja. Então, olha, tem pastores que dizem: nós queremos preservar a família. Meu querido, ele se entregou àquilo que a Bíblia diz que é reprovável, que é detestável em alguém que se diz servo de Deus. E a igreja é a instância de se tratar isso. Então, essa argumentação fajuta que queremos, a gente quer preservar, que deveria querer preservar antes de fazer, fez, agora aguenta as consequências, meu querido. Ninguém vai colocar panos quentes, não. Você não fez? Lide agora de maneira responsável, seja homem, tenha uma atitude adulta diante daquilo que você fez. Muito importante que assim nós pensemos, porque as Escrituras, não só aqui, em vários lugares, defendem isso. Paulo diz: eu já sentenciei, vocês estando reunidos, uma assembleia, em nome do nosso Senhor Jesus, estando eu com vocês em espírito, estando presente também o poder do nosso Senhor Jesus Cristo, essa assembleia entendendo que o pecado precisa ser corrigido, e que essa pessoa sendo excluída da comunhão é a maneira que ela vai cair em si. Paulo diz: entreguem esse homem a Satanás. O que é isso, irmãos? Será que nós vamos fazer algum tipo de ritual que o diabo vai vir entrar nessa pessoa? Não tem nada a ver com isso. Entregar a Satanás é a mesma coisa que excluir da comunhão. Tirar da comunhão, deixar essa pessoa alheia à comunhão, dizer que essa pessoa, por conta das suas atitudes, não é bem-vinda em meio à comunhão, é entregar a Satanás. Em nossos dias existem muitos desigrejados. Eles estão dizendo: estou decepcionado com a igreja. Jesus nunca deixou uma igreja institucionalizada. Essas instituições são apóstatas, são um bando de fariseu. Querem ser santos, nem eles são santos. Quem são eles para vir colocar o dedo na minha vida, na minha família? Eles dizem que estão decepcionados com a igreja. É crescente o número de desigrejados, de gente que diz: eu amo a Jesus, mas não amo a igreja. É muito estranho. Jesus nunca concebeu uma igreja que você é igreja em casa. João diz: se você diz que ama a Deus a quem não vê, mas não ama seu irmão a quem vê, quem diz isso é um mentiroso. João diz: tal pessoa está dizendo que ama a Deus, mas ele é um mentiroso. Ele não ama seu irmão, ele não tem comunhão com seu irmão. Ser igreja é fazer parte de uma igreja, é estar na comunhão, é estar no calor da comunhão, é estar na alegria da comunhão, é ser beneficiado com as orações da igreja, é fazer parte de um corpo que se preocupa com você, é fazer parte de um corpo que quer que nós cresçamos em todos os sentidos, é fazer parte de um ajuntamento que é o ajuntamento mais sublime sobre a face da terra. Existem ajuntamentos de políticos, existem ONGs, pessoas que se juntam pelo bem social. A igreja é o ajuntamento dos santos, a igreja é o ajuntamento daqueles que foram salvos, a igreja é o ajuntamento daqueles que entenderam e abraçaram o evangelho da cruz, é o ajuntamento daqueles que dizem: nós amamos a Jesus e Ele é o nosso maior bem. A igreja é a comunhão mais preciosa que existe sobre a face da terra. Não é a comunhão perfeita. Um dia nós seremos perfeitos. Aleluia. Um dia nós seremos. A comunhão vai ser totalmente perfeita. Ainda não é, mas um dia vai ser. Na glória. Ser excluído dessa comunhão é ser entregue a Satanás.
As duas últimas declarações de Paulo são interessantes. Para que o corpo seja destruído. Como assim um corpo destruído, irmãos? João diz: olha, se alguém pecou, ore por essa pessoa. Agora, se é pecado de morte, é um pouco difícil saber o que João quer dizer com pecado de morte. Mas o que nós entendemos lá na ceia do Senhor é dito que se alguém participa indignamente por isso, alguns de vocês estão doentes e outros já dormiram, já morreram, porque participam da ceia de forma leviana, participam da ceia com uma atitude pecaminosa. Entregar a Satanás para que o corpo seja destruído, talvez doenças, por exemplo, aqui a imoralidade. Não é de hoje que a sexualidade traz doenças transmitidas pelo viés da relação sexual. Então é importante que se entenda que o entregar a Satanás para que o corpo seja destruído, provavelmente essa pessoa, talvez doenças, talvez até mesmo a morte, talvez essa pessoa se arrependa e volte à comunhão. Mas o fato é, irmãos, que ele diz o seguinte na sua última frase: e seu espírito seja salvo no dia do Senhor. Se ele é realmente salvo, ele vai ser excluído da comunhão, ele vai ser entregue a Satanás, talvez vai adoecer. Não é que obrigatoriamente vai adoecer, mas talvez vai adoecer e até mesmo ser morto por conta dos seus pecados. Mas se ele é servo do Senhor, ele vai ser salvo no dia do Senhor. Um detalhe interessante é que Paulo diz: e seu espírito seja salvo no dia do Senhor. Algumas pessoas, alguns estudiosos dizem: olha, nós somos corpo, alma e espírito. E outros dizem: nós somos corpo e alma, uma parte material e uma parte imaterial. Eles explicam assim, até assim, embasados lá em 1 Tessalonicenses 5:23, o corpo, alma e espírito de vocês. Olha aqui, o homem tem 3 partes. E eles dizem assim: o corpo é o nosso corpo, a alma são ali onde residem as nossas afeições, né? O que realmente o ser humano é, as suas tristezas, as suas alegrias, os seus pensamentos, tudo isso reside na alma. E o espírito é aquele contato com Deus, é aquela ligação com Deus. Quando nós nascemos, Deus ele nos dá o espírito, e quando a gente morre, o espírito volta para Deus. É só esse contato com Deus. Mas aqui o que Paulo está dizendo que vai ser salvo é o espírito. Ele diz: e seu espírito seja salvo no dia do Senhor. Irmãos, uma compreensão melhor é que alma e espírito são sinônimos nas Escrituras. Psirei e pneuma são 2 palavras gregas que se referem à parte imaterial do homem. Nós somos uma parte material e uma parte imaterial, que a Bíblia chama de coração, a Bíblia chama de alma, a Bíblia chama de espírito, a Bíblia chama de homem interior. Então a Bíblia usa diversos termos para se referir à nossa parte imaterial. Então nós entendemos que aqueles que subscrevem a dicotomia, uma parte material e uma parte imaterial, realmente traduz melhor o que as Escrituras dizem em diversas partes. Queridos, hoje à noite abordamos como a igreja deve tratar a imoralidade, ou como a igreja imoral deve ser tratada, e como crentes devem tratar o pecado da imoralidade. Em primeiro lugar, nós precisamos denunciar a imoralidade abertamente. Segundo, precisamos repreender o orgulho e a imoralidade da igreja. Isso não se aceita. Amor e santidade não são auto-excludentes, pelo contrário, andam de mãos dadas. Porque amamos, queremos que a santidade seja a nossa marca também. E a igreja deve expulsar os imorais do seu meio. Essa é a maneira de nós mantermos o amor a Cristo e o zelo devido à sua glória. Nós não estamos odiando aquela pessoa, olha, agora nós odiamos. Não é isso. Pelo contrário,
Desejamos que essa pessoa se arrependa. Desejamos que essa pessoa abandone os seus pecados. Desejamos que essa pessoa volte-se para Cristo e reconheça que aquilo que fez era completamente impróprio. Desejamos isso. Queremos ser um povo que ama a Deus, que ama uns aos outros, mas também queremos ser um povo santo. Amém. Santo. Igreja, em nossos dias, ore pela santidade da igreja. Não apenas do nosso corpo local. Consiga contemplar a igreja de maneira mais ampla. Oremos por santidade. E surgindo em nosso meio, que nós tenhamos as atitudes apropriadas, se membros entre nós se tornam crentes imorais. Amém. Que Deus nos conceda essa graça, que o nome dele seja honrado, glorificado, que a glória de Cristo não seja ultrajada por nós, que afirmamos abertamente que somos a sua igreja. Amém. Nosso Deus, muito obrigado pela tua palavra. Nosso Deus, nos conceda a bênção de sermos um povo zeloso, de sermos um povo temente. Deus, não nos dê as costas nesses dias em que a tua igreja, teu povo de maneira mais geral, está tão interessado em números. Ó Deus, nós não desprezamos os números, mas os números não são o mais importante. Ó Deus, a tua igreja deve chegar à tua presença como uma virgem pura. Ó Deus, não nos deixe, Pai, aceitar o pecado de maneira jactanciosa, orgulhosa. Pelo contrário, ó Deus, se o pecado vier entre nós, Pai, nos dê a bênção de converter a nossa alegria em tristeza. E também, ó Deus, de tomar as atitudes apropriadas com aqueles que se entregam ao pecado. O Senhor age no meio de um povo que zela pela tua glória, pela tua santidade, Deus. Nos dê essa compreensão de forma cristalina, Pai, por favor, em nome de Jesus, Deus. Trabalha dessa forma na tua igreja, Deus. Amém. Queremos te agradecer, queremos suplicar essas coisas em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém.